Então nós vamos dar início aqui à nossa terceira aula. Então nós estávamos falando que essa matéria chamada hermenêutica, ela é muito importante porque ela vai abrir a nossa mente no sentido de compreender o verdadeiro sentido com o qual os escritores bíblicos escreveram o que escreveram. Por que Mateus queria dizer com aquilo que ele escreveu? O que Jesus queria dizer na sua parábola, né? O que João queria dizer quando Jesus afirmou que ele era a porta? Será que Jesus tinha cara de porta? Não, a gente vai aprender isso através da hermenêutica. Jesus estava usando uma metáfora, né? Uma figura de linguagem. Ele se dizia a porta porque ninguém entra para a salvação, ninguém tem acesso ao Pai se não for por ele. E ele disse que ele é uma porta que está aberta e tem um porteiro nessa porta. Você já leu esse texto lá, João 10? E o porteiro, ele abre a porta, né? E as ovelhas entram e saem. Então ele está falando de liberdade que as ovelhas têm de entrar e sair. O que ele está querendo dizer? Ele está fazendo uma comparação entre a lei e a graça, entre a lei e o evangelho, entre aquilo que os fariseus, saduceus, doutores da lei pregavam e o evangelho. Então, quando você lê o capítulo 10, especificamente de João, quando Jesus vai falar, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então ele está dizendo que ele é o único acesso. Aí na sequência vai dizer, o diabo não vem, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ladrão, tá? Não é o diabo. Inclusive tem muita gente que prega de púlpito, tá vendo? O diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele até vem para isso mesmo, mas nesse texto não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando dos religiosos. O ladrão ali são os religiosos, não é o diabo. Porque na sequência ele está fazendo uma comparação entre a lei e a graça. Porque a lei, o sistema legal com relação à lei, né? O sistema de leis judaicas aprisionava as pessoas. E os doutores da lei, os fariseus, eles usavam os meandros da lei para aprisionar as pessoas, não tinha liberdade. Inclusive a lei, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei ela era boa, mas o nosso pecado adoeceu a lei. O nosso pecado adoeceu a lei. A lei ela foi colocada como um parâmetro quando Israel saiu do Egito, para que eles não viessem a pecar. Então o Senhor, a primeira providência que Deus tomou, Jeová, né, foi dar a lei para Moisés, se lembra? Naquelas tábuas. E ali Deus colocou parâmetros. Imagina um povo que está 450 anos lá vivendo no Egito, debaixo daquelas ordenanças, debaixo da opressão maligna do faraó. Aí quase 3 milhões de pessoas saem do Egito. E aí, vão fazer o quê? Não tem lei, não tem regra. Onde não tem lei, não tem pecado, né? Então foi necessário, foi a primeira providência, você pode ver. Sobe aqui, Moisés, no Monte Sinai, Deus deu as leis para Moisés. Só que o nosso pecado adoeceu a lei. E quando Jesus chega no seu ministério, todo aquele sistema de 1.500 anos quase de leis, 1.400, 1.350, há uma discordância aí, mas foi mais ou menos isso, que eles estavam vivendo da lei, eles transformaram aquela lei, esses parâmetros que Deus colocou, num sistema religioso. E Jesus então veio quebrar, desconstruir esse sistema religioso, mas não veio anular, ele veio cumprir, certo? Ele mesmo disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Então ele cumprindo essa lei, morreu por essa lei. Hebreus vai dizer, enquanto o testador não está vivo, o testamento não tem validade, né? O testador morreu, que é Jesus, o Antigo Testamento parou e começa o Novo Testamento. Este é o Novo Testamento do meu sangue, né? Lembra quando Jesus começou lá, na última ceia? Ali começa
Na realidade, a igreja mesmo começa em Atos dos 2, né? Mas quando Jesus estabelece ali, esse aqui é o Novo Testamento do meu sangue, deu pão e vinho ali para os discípulos, né? Então ele já estava dizendo que estava começando um Novo Testamento. E quando ele dá o brado na cruz, Pai, está consumado, acabou todo o cumprimento da lei que Jesus deveria cumprir, né? E agora, pode sentar aqui, mano. E agora ele poderia então começar uma nova aliança. Então, como é que a gente vai fazer essas interpretações? Eu preciso de ferramentas. E quem é que vai me dar essas ferramentas? É a hermenêutica. Tá? Então, eu já falei para os irmãos, só estou dando essa reintrodução para aqueles que estão chegando hoje. Então, essa matéria que nós estamos estudando exatamente vai nos dar regras para a gente fazer interpretação da Bíblia. Não se faz interpretação de qualquer jeito. A primeira regra da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Outra regra básica da hermenêutica é: a primeira interpretação é a literal. Até o livro de Apocalipse, a primeira interpretação é literal. Mas como eu sei que o livro de Apocalipse, Ezequiel, Zacarias, Isaías, Daniel e outros, né? São livros proféticos. Então, apesar de eu fazer uma leitura literal, eu sei que ele vai ter também uma interpretação simbólica das coisas. Eis que a Virgem conceberá, o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pô, o profeta falando isso há 600 anos antes de Jesus nascer, ele está falando de quem? Quem será que ele está falando? Ele está falando de Jesus, né? Com certeza. Uma virgem conceberá. Aí você vê Malaquias também, tem profecias da vinda de Jesus. Zacarias tem profecias da segunda vinda de Jesus, até inclusive, quando ele vai vir com a sua glória, vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, né? Mas como é que eu vou saber isso? Através das regras da hermenêutica. Eu falei aqui que a hermenêutica, ela é uma ciência e ela é uma arte. Quem se lembra aí? Por que ela é uma ciência e por que ela é uma arte? Quem se lembra? Ela é uma ciência porque tem regras. E ela é uma arte porque? Características. Porque nós colocamos as nossas características. Como um pintor, um escultor. Você pode ver que um pintor geralmente ele tem uns traços, né? Você olha assim, essa é de fulano. Ele gosta de usar muitas cores. Tem uns que gostam de fazer um desenho meio... O Salvador Dalí, ele fazia uns desenhos assim meio diferentes, uns rabiscos. Vocês olham, essa aqui é de Salvador Dalí. Tem até uma história interessante sobre o Salvador Dalí, que ele frequentava um restaurante, era um assíduo frequentador de um restaurante lá na Espanha, né? Ele não estava muito conhecido. E ele costumava fazer desenho, rabisco nos guardanapos, né? Aí depois que ele começou a ficar famoso, o cara guardava os guardanapos dele. Virou arte, né? Então era um prazer você ter um camarada igual ele no teu restaurante. Já pensou, isso aqui, quem frequenta aqui é igual hoje, né? Se fosse o Neymar frequenta aqui, né? O pessoal famoso aí, né? Outro qualquer. Então ele é uma ciência porque tem regras e é uma arte porque eu coloco as minhas características. E nós terminamos a aula passada falando sobre as perguntas que nós devemos fazer para o texto quando a gente está fazendo interpretação. Por exemplo, quem escreveu? Está aí na apostila. Para quem ele escreveu? Não são todas essas perguntas aqui, não. Isso aqui só são algumas, tá? Você pode fazer 300 mil perguntas. Aqui só tem algumas. Então, quem escreveu? Vamos supor, o livro de Apocalipse. Eu quero começar a estudar o livro de Apocalipse. Primeira coisa, eu vou perguntar, quem escreveu o livro de Apocalipse? Quem foi? João. Que João Batista? João Batista escreveu qual livro? Quantos milagres João Batista fez? Hã? Você tem certeza disso? Posso perguntar? Ou posso perguntar aos universitários? Não tem. Ele não fez nenhum, irmãos. Não fez nenhum, eu estou falando brincando, né? Então você vê,
Mas tem gente que confunde. Mas quem foi que escreveu esse livro de João? João Batista. Não, João Batista não escreveu nada, irmão, né? Mas Jesus disse que dos nascidos de mulher não existe nenhum maior do que João Batista. Ele não escreveu nada, ele não teve nenhum milagre através dele, né? Mas Jesus disse que tudo que ele falou foi verdade, né? Tudo que ele disse foi verdade. Então quem escreveu? João, no caso de Apocalipse. Para quem João escreveu? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, estava na ilha chamada Patmos por causa do testemunho de Jesus e do Evangelho de Cristo, e fui achado no dia do Senhor, ouvi por trás de mim uma grande voz que dizia: João, o que viste, escreve às 7 igrejas da Ásia. Então escreveu para 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Tiátira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então já sei, ele escreveu para quem? Para 7 igrejas da Ásia, para os anjos. Tem anjo que toma conta da igreja? Olha aí, aos anjos da igreja. O que ele está querendo dizer? Quem são os anjos? São os pastores. Não é que tinha um anjo lá, apesar que eu acredito que sim, o Senhor manda anjo para guardar a gente também, né? Mas no caso ali, nada, é o pastor da igreja. Porque a palavra angelos no grego, que é anjo, significa mensageiro. Então qualquer mensageiro é um ângelo. Tá? O ângelo é o anjo, é o mensageiro. O Batista, né? Ele é um ângelo. Como anjo, o próprio Malaquias fazia referência ali. Um profeta é um ângelo. Só que tem o ângelo, que é o anjo mesmo, né? Lá no hebraico, ângelo é no grego, né? No hebraico é o malar. E tem no Antigo Testamento o malar Yavé, que é o anjo do Senhor, que é diferente. Ó, nós estamos falando de interpretação. Por exemplo, estava lá Ló com as suas filhas, sua mulher. Deus mandou 2 anjos. Foram anjos, normal. Que deixaram, os camaradas quiseram invadir, quiseram ter relação sexual com os próprios anjos. Absurdo, né? Lá em Gênesis. Aí eles ficaram cegos, lá, os anjos usaram de poder lá, e os camaradas ficaram cegos, eles foram embora, né? Eram anjos normais. Mas aí você vai quando você lê, por exemplo, Josué capítulo 5, do versículo 13 em diante, você vai ver que Josué estava na batalha, daqui a pouco ele viu um camarada do lado dele com a espada desembainhada. O que é desembainhada? Tem a bainha, né? Tinha um camarada com a espada fora da mão do lado de Josué. Josué deve ter pego a espada assim: ei, você é dos nossos ou é contra nós? Aí ele: segura a onda aí, Josué. Ele falou assim: não. Mas o que ele quis dizer com esse não? Você é dos nossos ou contra nós? Ele: não. Não para qual pergunta, meu Deus? Não, mas o que ele quis dizer com não? Eu não sou nem uma coisa, nem outra. Né? Aí ele falou assim: tira a sandália dos teus pés. Não, ele pergunta, né? O que o senhor... Vamos ler lá. Lê aí, Josué capítulo 5, versículo 13 em diante. Importante. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Vai. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E Josué fez assim. Senta aqui, velho. Vocês estão entendendo aí, irmão? Não é um anjo qualquer, um anjo que recebe adoração. Descalça a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Semelhante ao que aconteceu com Moisés, né? Você já não viu esse filme em algum lugar na Bíblia? Você lembra? Vocês são bons de Bíblia, que eu sei. A sarça ardente. Quando Moisés apareceu aquela sarça pegando fogo, mas não se consumia, ele: que negócio doido é esse? Na hora que ele chegou perto: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E a mesma coisa agora, um homem aparece lá do nada. José está na batalha de Jericó e aparece com uma espada nua. E ele fala: você é dos nossos ou contra nós? Não, nenhuma coisa nem outra. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Aí o que o Senhor tem de informação para mim? Ele falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E sabe o que Josué fez? Adorou.
Era anjo isso aí, irmão? Não era anjo. Como é que a gente chega a essa conclusão? Usando outros textos paralelos. Eu acabei de falar do Moisés aqui. Isso aí, nós estamos fazendo hermenêutica. A hermenêutica é você pegar textos chamados textos remotos, né? São textos e contexto. Não tem contexto remoto e contexto próximo. Então você pega o que está mais longe do que está próximo. Nós estamos pegando o contexto remoto, né? Que é o de Moisés, no caso, né? Nós estamos lendo Josué, nós estamos pegando o texto de Êxodo. Então nós estamos usando os textos distantes, mas veja como é que eles se conectam. Aí você vai lá para Apocalipse, quando a Bíblia diz que João viu o anjo, João se ajoelhou na frente do anjo. O que o anjo falou? Você está doido, rapaz? Levanta, eu sou anjo. Adora a Deus. Adora a Deus, eu sou um conservo teu. Apocalipse 22. Olha a diferença. 22, né? Então, olha aí, o anjo do Senhor, um anjo qualquer, não aceita adoração. Agora, o anjo do Senhor aceita. Porque ele não é um anjo, é o próprio Cristo pré-encarnado. A Bíblia não diz, mas a gente chega a essa conclusão. Quer outro exemplo? Está lá a mulher de Manoá, mãe de Sansão, não estava grávida porque ela era estéril. Está lá malhando o trigo, fazendo as coisas dela no campo, aparece um anjo. O anjo do Senhor aparece, a Bíblia diz. E começou a fazer um monte de sinais e falou para ela assim: mulher, se prepara aí que você vai ficar grávida, você vai ter um filho, ele vai ser nazireu. Nazireu era um propósito que as pessoas ou faziam, ou no caso dele, ele já nasceu para ser nazireu, foi escolhido de Deus. Até hoje o judeu pode fazer voto de nazireado. O nazireado é um voto que você faz, que você se separa para Deus por um período. Então você fala assim, ó, eu vou ficar um mês em voto de nazireu. Então você não pode beber vinho, bebida, falando judeu, tá? Não corta o cabelo, eles andam com a roupa de saco, né? Eles andam em jejum, em oração direto. É tipo uma consagração no nosso lado pentecostal, né? Evangélico, pentecostal. E o judeu tinha esse nazireado. Então você poderia fazer. No caso de Sansão, ele foi escolhido para ser nazireu. Desde o ventre. O outro que foi escolhido desde é o Samuel, né? Samuel. Dá a entender que o Samuel também foi um nazireu desde sempre, né? João Batista será também? O João Batista, não, ele é um profeta, né? A Bíblia não fala nada de ser nazireu, não. Há umas ventilações especulativas de que possivelmente ele era ou tinha andado com os essênios. Os essênios, eles eram também exclusivistas, né? Eles eram um grupo que ficavam separados, eles não moravam em Jerusalém, eles moravam ali naquela região do deserto próximo do Mar Morto, porque eles, desde a época do Império dos Asmoneus, quando os judeus dominaram ali aquela região da Palestina por 100 anos, né? Do ano 167 ao ano 47, por ali, uns 120 anos, né? E então, nesse período aí, eles, como é que eu vou dizer? Nesse período todinho aí, eles eram, agora deu branco. Eles ficaram revoltados, porque o judaísmo se corrompeu. Esses fariseus que da época de Jesus, eles são exatamente fariseus que se corromperam nessa época. Porque o princípio dos fariseus foi uma bênção. Nesse período que eu estou falando aí, de 167 até o ano, quando Roma invadiu lá 39, né, 40, por ali, eles dominavam toda aquela região. Então teve uma época que os fariseus, no princípio, se não fossem os fariseus, a Bíblia não tinha chegado até nós. Porque antes de ter o Império dos Asmoneus lá, antes desse ano 167, os gregos que dominavam lá, eles obrigavam os judeus que estavam lá a se tornar gregos por força. Então eles não podia mais circuncidar as crianças, porque o judeu tinha que circuncidar a criança. Não podia botar nome bíblico no filho, não podia ler a Bíblia, a Torá, né? Não era a Bíblia, os rolos da lei, né? Não podia mais se reunir no templo. A primeira coisa que ele fez foi colocar uma imagem do deus Zeus dentro do templo de Jerusalém. Esse rei Seleucida, que era um grego, né?
Ele mandou também construir um ginásio. Ginásio era um lugar onde as pessoas faziam ginásticas peladas. Ginásio, você sabe que a época, antigamente, as Olimpíadas, as pessoas faziam tudo pelado. É um costume grego. Então, os gregos estavam dominando. Então, eles obrigavam o judeu a ser grego. Então, quem não se dobrava diante deles e fosse pego circuncidando o filho, morria os pais e a criança, e quem estivesse próximo. Se pegasse você botar nome judeu nos filhos, morria também. Se pegasse você lendo a Bíblia, morria. Os rolos que eles achavam, eles botavam fogo, destruíam. Nesse período, então, surgiu quem? Um grupo de judeus. Aí os judeus tomaram conta, tal, depois teve a rebelião, tal. Aí os judeus começaram a manobrar. Aí os fariseus, que não tinham nada a ver com política, se misturaram com política. E quando a religião se mete em política, irmãos, vira uma desgraça. E foi o que aconteceu. Os fariseus se meteram com política. Teve um monte de morte lá, que os fariseus mandaram matar na época. Depois você pode ler a história dos Macabeus. Inclusive tem um livro dos Macabeus da Bíblia Católica, né? É um livro que você deve ler. Os livros, pelo menos o primeiro Macabeus você tem que ler. É importante. Então, a partir dessa mudança toda espiritual que teve, os sacerdotes que antigamente vinham de uma linhagem de Zadok, da onde depois vai vir os Zadoqueus, que são os saduceus, acabou-se isso. Quando o Herodes entrou, o que ele fez? Ele tirou esse negócio de herança sacerdotal do Zadok, e ele falou assim, não, a partir de hoje, eu é que vou escolher quem vai ser sacerdote, olha aí. Aí começou a ser sacerdote, sumo sacerdote, quem a política mandava. Na época de Jesus, aquele Anás, Caifás, já não era mais daquela linhagem antiga. Quando um grupo de judeus que queria fazer a coisa certa viu isso, falaram, vamos embora, rapaziada. Botaram a viola no saco e foram morar lá em Qumran, num deserto que tem perto do Mar Morto. E esse grupo é o chamado Essênio. Então eram judeus que queriam fazer a coisa certa. Entendeu? Então esses essênios, eles se vestiam de branco, tomavam banho toda hora, se purificavam, muitos deles não se casavam, faziam voto de celibato, eles não iam com frequência para o templo, iam para lá de vez em quando, mas não era caindo toda hora para lá. Eles se vestiam de branco e se autodenominavam a luz do mundo. Há quem diga que quando Jesus diz lá, não se pega a lamparina e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, para que toda a casa se ilumine. Ele está falando exatamente, isso não é a Bíblia que diz, tá? Alguns estudiosos dizem isso, que quando Jesus fala isso, ele está falando com os essênios, porque os essênios se autodenominavam a luz do mundo. E Jesus falou assim, você não adianta nada você dizer que é a luz do mundo e ficar lá escondido. Vocês têm que vir brilhar aqui. Tem tudo a ver, é interessante. Não é verdade absoluta isso, mas é bem interessante. Eu não vou pregar isso de púlpito, né? Não prego, estou falando aqui é uma curiosidade. Isso é uma informação que não tem nada a ver. Ô, pastor Tarado, uma curiosidade. A tese de que possivelmente o João fazia parte dos essênios se deve ao versículo bíblico que diz que o menino crescia e se fortalecia no deserto até se mostrar a Israel? Não sei se cabe a ele isso aí. Não sei se é João em 80, então um versículo fala que e ele crescia e se fortalecia no deserto, né, porque o texto diz que ele se vestia com peles de cabelo, né? Lembrado que comia camelo, gafanhotos, pode ser. E aí tem um versículo que diz que o menino crescia e se fortalecia, fazendo referência evidentemente a ele, a fase em que ele teve no deserto até se mostrar a Israel. Possivelmente ele se baseia nessa. Pode ser. Outra, então só continuando, a mãe do Sansão lá, então quando ela viu aquele personagem que fez essa promessa toda, e ela era estéril, né? Aí o anjo foi embora. Ela pegou, chamou o marido, homem do céu, apareceu um anjo aqui, falou isso, que eu vou ter filho. E o homem, aí ela falou assim, vai lá, vê se ele está lá. Aí, pelo que a gente lê a Bíblia, foi a oração com a resposta mais rápida de toda a Bíblia. Porque ele orou ao Senhor, falou, Senhor, faça com que esse anjo apareça de novo. E o anjo apareceu, na hora. Eu não conheço outra oração mais rápida que essa aqui, de cumprimento, né? Eu acho que foi a mais rápida, é que eu me lembro agora. Aí ele voltou lá onde o anjo estava, e o anjo está fazendo um monte de sinais de novo. Aí ele pergunta assim, aí o anjo contou tudo de novo para ele, a sua esposa vai ter um filho, você vai ter que criar ele assim, vai ser um nazireu, Depois você vê lá, está lá em Juízes capítulo 12. Né?
Aí ele fala assim, tá bom, que mensagem maravilhosa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o teu nome? Me diga qual é o teu nome para eu fazer um sacrifício para você. Aí ele vai responder, por que perguntas pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Ó, já vi esse filme também, acabei de falar aqui agora mesmo. Eis que a Virgem conceberá, tal, e o seu nome será? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é que estava fazendo sinal lá, irmãos? Ali diz que era o anjo do Senhor. É Malach Yavé, né? Anjo só é Malach Yavé é anjo do Senhor. Então quando tem esse anjo do Senhor, e tem Bíblia que está escrito com letra maiúscula. Quem já escreveu, já botou lá para, né, para dar aquela distinção. Agora, como é que eu vou saber isso? Através da hermenêutica. Nós falamos na aula passada aqui que quando eu pego o texto e eu extraio do texto as verdades bíblicas, eu estou fazendo uma exegese. Já ouviu falar essa palavra? Exegese. Está até escrito aí na Bíblia, na apostila de vocês aí. Tem exegese e tem a exegese, né? Tá vendo aí, ó, o que pode ser extraído. Exegese é quando eu extraio. Eu acabei de falar para vocês aqui, ó, esse anjo aqui pode ser Jesus, porque em outro texto apareceu isso aqui também. Eu estou fazendo uma exegese. Eu vou ter que procurar dicionário também. Eu vou ter que procurar outro texto que fale a mesma coisa. Texto que tem o mesmo sentido. Referência de outra pessoa falando, outro profeta, seja lá o que for. Eu não posso pegar um exemplo. Tá? Eu acho que é. O que eu acho não vale nada, irmão. Por isso tem muito pregador pregando o que acha. Tá falando um monte de borracha aí, né? A gente tem que falar o que é. Por isso que preparar uma mensagem, não se prepara uma mensagem em 2 horas. Uma mensagem mesmo é umas 10, 15, 2 meses, depende. Que isso, pastor? É. Uma mensagem mesmo com substância, de você pregar e os irmãos falarem assim, meu Deus! Porque chegar ali, mãe, estava ali, glória a Deus, mas irmão, quem está pregando o que aí? Não, só estou dizendo, a gente quando vai para o culto, a gente quer ouvir uma mensagem, né? Eu gosto. Por isso que quando eu vou pregar, eu gosto de pregar uma mensagem. Por consideração e respeito a quem vai me ouvir. Porque os irmãos, um calor saiu de casa para vir para a igreja para ouvir. Eu vou contar a historinha minha para vocês? Não, encher linguiça, né, Valdir? Não, ninguém quer. Não. Deixa eu dar uma curiosidade. Quanto tempo você acha ideal para... Quantos minutos? Não, isso depende da pessoa, né? Pode seja relativo, de fato. Isso mas depende. Em média, quanto tempo você acha que seria ideal? Eu falei aqui 2 meses, mas eu já levei mensagem para ver 2 meses. Não, às vezes em 2 horas você faz, poxa. Não é nem a minha pergunta não é nem diz respeito ao tempo determinado ali para se desenvolver a mensagem, mas é o tempo de se pregar a mensagem em si. Quanto tempo você acha ideal? Na igreja? É. Olha, o presbiteriano ele prega de 25 a 30, no máximo 40. Estou falando de uma igreja reformada, né? Tem assembleiano aí que a Assembleia de Deus mais ou menos uma mensagem boa, né? Uns 40, 50 minutos tá de bom tamanho. Agora se for lá nos Gideões, que o pessoal já tem mais tempo, né? Aí para 1h30 às vezes. Mas você pode perceber uma coisa, né? Você tem que levar em consideração um outro detalhe. A mensagem pode ser excelente, uma mensagem de 1h30, mas é comprovado cientificamente pelas leis da didática e da pedagogia, né? Que ninguém suporta prestar atenção mais de 50 minutos. Não dá. Mas não é aquele culto, mano, em que tipo, meu Deus, tá uma unção, tá uma coisa tal, que você não vê a hora passar, entendeu? Então, sim, mas se o pregador diz assim, mas vai chegar uma hora, mano, não vai mais. Segura mais 10 minutos, mais 20 minutos, você fica, você tá tão... Alguém discorda de mim? Não, eu concordo. Fica a educação, profecia, vem outras coisas juntas. Não, mas a mensagem, meu Deus, tá uma coisa tão extraordinária, tá uma unção tão... A irmã tá falando do buffet completo, né? A mensagem, a revelação, né? Aí é bom, né? Tem mensagem que tu não vê a hora passar. Não, mas é verdade, tem mensagem que a gente ouve assim, realmente, tem culto, voa mesmo. Mas tem mensagem também, né, irmão? É igual espada.
chata e longa. Você não vê a hora de acabar. Sim, verdade. Ó, e não tem esse negócio de pregador bom não, tá? Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o apóstolo Paulo está pregando lá, em Troade, e ele começou a pregar, eu não sei que hora, eu sei que já era meia-noite e o homem está pregando, irmão, meia-noite. E estava calor lá, no cenáculo, a Bíblia diz que o menino resolveu sentar na beirada da janela. Lembra dessa aí? Ele já estava pregando, e era Santa Ceia. O menino chegou, estava sufocado lá, foi procurar um lugar mais adequado, tanto é que o nome Eutico significa sortudo, olha essa bênção, né? Sortudo. Ele sentou na beirada e a Bíblia diz que ele não dormiu de vez, ele foi, o verbo grego lá é aos poucos, ele foi fazendo assim, ó, foi pescando. E Paulão tá pregando. Devia estar caindo fogo, irmão. Paulão pregando, irmão, não era taranta não, nem Maurício, era Paulão. Paulão pregando, né? Daqui a pouco o menino não aguentou, catabum, caiu do terceiro andar. Quem foi que escreveu o livro de Atos? Ó, hermenêutica. Lucas. Lucas era o quê? Médico. Ele foi correndo lá. Médico. O médico já deu, fechou o diagnóstico. Caixão e vela preta, Paulão. Paulão falou assim, não. Paulo, já imagina, já estava no fim da carreira, já estamos no Atos 20. Já devia estar com problema de coluna, problema no braço, tanta paulada que tomou, pedrada, chicotada, 3 vezes 40 menos 1. Eu vejo Paulo descendo assim, ó, pera aí, 3 andares, 2, 3, 2, 1, e o camarada está lá morto, eu com os braços de Lucas, né? Paulo chegou, pegou ele no braço e falou assim, ei, morreu não! Ainda há vida nele. Eita, que você dá uma mensagem. Eita, já começa a arrepiar. Até para enganar o louvor. A árvore cortada. Eita, meu pai. Mas ainda bem que a porta vem do céu. É o último. Mas você toma cuidado que Paulo pode não estar no culto naquele dia. Não senta na janela, né? Cuidado com a janela. Ele está aplicando a hermenêutica já. Ali no Ebol ali, tipo, é uma pregação que eles fizeram ali, né? Aonde? Ali no Ebol. E passou mais de 1 hora ali, né? Não, eu não estou falando que não presta, não, irmão. Só estou dizendo assim que se o camarada não tiver técnica, até para pregar você tem que ter técnica. Eu até falei para vocês, daqui, tem um livro, né, chamado O Corpo Fala. Só de olhar para vocês aqui, eu já sei o que vocês estão dizendo para mim, teu corpo. Vocês não sabem, mas eu estou aqui olhando um por um. Essa irmã aqui assim. A irmã tirou, não. Eu vi que você tirou a braça. O que eu tô pensando? O que eu tô dizendo? Não, mas. Se o irmão falasse, Não. se estiver falando isso. Não, olha, porque quando ele está com o braço cruzado e as pernas cruzadas, a gente está criando um bloqueio para aquilo que está sendo falado. Mas, olha só, não quer dizer que a senhora esteja fazendo isso. Se a senhora tivesse assim, tivesse mais uns 4 assim, eu ia ter que mudar a minha estratégia. Como é só a senhora, eu já não vou dar nem Não, ele atenção. deixou força na cadeira mesmo. Mas sim, então, mas quando isso replicar em várias pessoas, mas não é só isso. Eu olho quem está prestando atenção, porque quem está prestando atenção também me manda sinais. Vai ficar assim, pega a caneta assim, mexe no óculos, fica assim. Agora tem uns que estão assim, estão lá na maionese viajando, né? Está lá não sei aonde. Então, quando você, para saber se a pessoa está olhando para você ou não, de vez em quando você olha para ele e vê se o olho continua para aquele lado. Aí você faz alguma coisa. Então, irmão, pá, acorda o rapaz. E num ebol desse, você tem que olhar tudo. E a gente que já dá aula há 30 e poucos anos, né? Geralmente quem chama para dar, o pessoal que é chamado para dar ebol, o cara já está acostumado, né? Então a gente está acostumado assim. É mais tempo mesmo. E é mais, e precisa mais tempo. Outra situação, né? É. Diferente. Mas mesmo no ebol você tem que ter sempre você está ensinando, você tem que botar uma coisa É igual aqui, para chamar nós estamos atenção. ouvindo uma aula. Eu acho que é por O irmão isso tem que que ter esse, porque é cansativo. Cansa. O mais que interessante é cansativo. Agora, num culto normal, 1 hora de pregação, Vocês conhecem o Lucier, né? Pastor Lucier? Você já viu a técnica que ele faz? Ele começa a falar, ele fala uma coisa séria, daqui a pouco, quando era criança, irmão, aí conta uma coisa, aí a pessoa, vamos ver o que vai falar. Aí já pegou todo mundo de novo. Não é assim que ele faz? Cada um tem um jeito de fazer a coisa, né? Mas não é fácil você prender a atenção de todo mundo durante muito tempo. Mas a irmã, se
Nocivais, né? Não coisa. Ah, é uma bênção. Ela, a gente escuta ela 1 hora e pouco, ela fala calminha e a gente não vê a hora passar. Mas Quem? por A quê? Nocivais, porque ela vai sempre dar. Mas ela sempre. Mas por quê? Porque a característica dela de pregação nos atrai. É, e ela Porque não ela é de fala da gritar, palavra. Mas conta ela tem aplicação, testemunho, irmã. Tem. Ela tem Ela é testemunho. inteligente, ela Muito bom. Ela sabe, é como o pastor diz, ela sabe atrair a Tem pessoa. que. Cada um tem um jeito. É como ela foi pregar uma vez lá sobre do nardo, do perfume. Ela até sabe lá como eles fizeram, até o vaso, onde tem, que é diferente. o vaso. Curiosidade, você tem que trazer. E ela é muito inteligente sobre isso. Mas Sim, por outro lado, irmãos, acho que eu falei aqui, tinha uma igreja aí que avisava-se quem ia pregar, né? Há bastante tempo, falei aqui, né? Aí perguntaram, quem vai pregar hoje? Eu falei, "Ih, hoje é uma anestesia." Aí o pessoal, vou não. Porque o anestesia, ele pregava em monotom, né? Salve os irmãos, capaz do Senhor, daqui a pouco os irmãos estão assim, ó. Ah, não, tem uns que é... Tem que, né? Tem que procurar se mover, não ficar toda hora para lá e para cá, mas, né? Então, é assim. Então, exegese é quando eu extraio o sentido do texto. Exegese é quando eu vou dar o sentido ao texto. O texto não está querendo dizer aquilo, mas eu vou forçar ele a dizer o que eu quero. E tem muito pregador aí que pega texto, principalmente uma mensagem temática, que a próxima matéria nossa é homilética, que é a arte e ciência de pregar a palavra. Para eu pregar, eu tenho que conhecer hermenêutica. Como é que eu vou pregar se eu não sei fazer interpretação de texto? Vou falar um monte de borrachada lá e abobrinha lá no púlpito, também não pode. Por isso que, por questão lógica, a gente aprende primeiro a hermenêutica e depois vai para a homilética, que tem até a oratória também, até essa parte de braço cruzado, mão aqui, faz parte. Né? Então, exegese é quando você dá o sentido. Mas cuidado para esse negócio de dar sentido, porque quando eu estou dando sentido, eu estou tirando do sentido real do que está escrito lá. Falei até daquela passagem, que tem bastante irmão novo, vou repetir aqui, tá? Que é um bom exemplo. Aquele lá do filho pródigo, do pastor das ovelhas, lembra que eu falei? Qual o pastor que tendo 100 ovelhas, perdeu uma, tal. Aí depois ele fala a outra parábola, qual a mulher que tendo 10 moedas, se perdeu uma, não varre a casa, tal, e achando, chama as amigas e comemora. E qual o pai, aí depois falei, um pai tinha 2 filhos, o mais novo pediu a herança, lembra? Né? Até falei para vocês que eu acredito que vocês mudaram completamente a visão daquele texto a partir daquilo que eu falei para vocês, né? Talvez alguns, né? E a gente, para entender esse texto, Lucas capítulo 15, para você entender essas 3 parábolas, você tem que entender os primeiros 2 versículos. Que Jesus estava comendo na casa com pecadores e cobradores de impostos. Cobrador de impostos era a raça mais odiada dos judeus, porque eles eram contratados pelos romanos para cobrar impostos dos próprios judeus. Eram judeus cobrando imposto de judeu. E o imperador pediu uma quantia para o governador, que pedia outra quantia para o prefeito pedia outra quantia para o chefe dos publicanos. Tipo assim, o imperador falava, eu quero 100 quilos de ouro por ano aqui da província da Palestina. Aí o governador passava lá o governador passava para o prefeito. Olha, o imperador mandou dizer que quer 200 quilos por ano, quer dizer, 100 ele, ó. E esse falava para o prefeito, falava para o doutor pro publicano, chefe dos publicanos, ó, o governador falou que o imperador está querendo 300 quilos. Olha, já passou para 300, era 100. E aí os cobradores de impostos, quando ia cobrar, olha, vocês vão ter que pagar porque chegou até nós a informação de que o imperador quer 400 quilos de ouro. Por isso que o Zaqueu, quando ele está comendo com Jesus, e ele era o chefe dos publicanos, lembra? Ele era chefe dos cobradores de impostos. Quando Jesus está comendo na casa dele, Jesus não falou nada. Jesus só deve ter dado uma olhada assim para ele. E uma olhada de Jesus, meu irmão, né? Já era, mano. Só deu aquele olhar 43 bem na alma do Zaqueu. Zaqueu ficou até desconcertado e ele começou, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quantas vezes mais?
4 vezes mais. Olha, 4. Viu como é que é? E se também roubei alguém, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Alguma coisa aconteceu na vida desse homem. Então Jesus estava comendo exatamente com esse pessoal, pecador e cobrador de impostos. Aí, quando ele está comendo, chegaram, eu falei para vocês, chegaram, ele estava na casa, né? Até falei, ele estava dentro de uma casa, os camaradas bateram na porta lá, os fariseus e os escribas, né? Chegaram, vem cá, você está comendo com eles lá, cobradores de impostos e pecadores. Aí Jesus saiu de lá, veio na porta e está conversando com eles na porta. Do lado de fora estão os religiosos, do lado de dentro na mesa estão cobradores de impostos e pecadores. Está entendendo? E Jesus vai responder: qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não vai atrás daquela perdida e, achando ela, né, leva para casa, chama os amigos e faz uma festa? Não é isso, para celebrar o encontro? Aí eu até falei para vocês como que se faz celebração de festa lá no Oriente, irmãos. Até hoje é assim, com churrasco, com carne de ovelha. Mas qual ovelha que morreu se as 99 ficaram no deserto? Aquele cachorro. Eita, agora já acabou. Que isso, pastor? Que heresia? Você está matando aquela ovelhinha que desde pequenininho eu aprendi. Ele matou. A parábola não é sobre ovelhas, é sobre almas. Tanto é que vai estar escrito assim: para Deus é muito mais importante uma alma que se arrepende do que 99 quilômetros de salvação. Uma alma! Festa no céu. A festa no céu. Não por uma ovelha que se encontrou, mas por uma alma que se arrependeu. E Jesus está falando para eles que aqueles eram as ovelhas perdidas que foram achadas, e ele está celebrando com eles, está comendo com eles na mesa. E Jesus continua: qual é a mulher que, tendo 10 moedas, cobrador de impostos, gosta de quem mesmo? Dinheiro. E a mulher perdeu o quê? 10 moedas. Ai, que coincidência! Né? Não é coincidência, irmãos. É por isso que ele falou. Ele está respondendo a uma pergunta. Ele está falando de almas perdidas que estavam perdidas. Porque moeda, quando se perde, moeda não sabe que está perdida. Porque só quem perde sabe o valor que tem a moeda. Ela tem um valor estampado nela, mas ela não sabe que está perdida. E a ovelhinha está perdida, mas ela é sonsa, também fica ali. Então Jesus está falando exatamente, Jesus já está fazendo uma hermenêutica aqui. Né? Vocês estão vendo lá, se Jesus pudesse explicar, vocês estão vendo aquelas almas que estão lá? Ali tem camarada que só gosta de comer, porque pecador, na visão do judeu religioso, pecador é aquele que come qualquer coisa. Eu falei aqui que judeu não come carne de porco, não come camarão, não come lula, não come peixe de pele, não come animal que não rumina, ele não come qualquer ave. Eles têm uma restrição alimentar completa. Eles não podem comer estrogonofe, por exemplo, o judeu não pode comer, para eles é pecado, porque você não pode comer carne misturada com leite. Se você comer carne e for tomar um sorvete que tem leite, você tem que esperar 6 horas. Não pode tomar, acabou de comer e tomar sorvete. Isso faz parte da lei deles. Então eles estavam condenando Jesus por estar comendo com esse pessoal aí que come qualquer coisa. Então pecador, na visão judaica, é quem come qualquer coisa. Entendeu? Então Jesus está comendo com quem gosta de grana e também está comendo com quem come qualquer coisa, não está nem aí para nada. Aí a terceira palavra de Jesus qual é? Essa que é para quebrar mesmo. Um pai tinha 2 filhos. Vamos entender que na cena aqui tem 2 lados. O pessoal que está do lado de fora da casa e o pessoal que está do lado de dentro. E está lá. E o que aconteceu? O pai tem 2 filhos, o mais novo chegou: pai, é o seguinte, tu está demorando para morrer. Em outras palavras, né? Eu quero logo a minha grana aí, que eu estou a fim de gastar aí com forró. E é isso aí, né? Rasta-pé. O pai deu dinheiro para ele. O menino não foi embora logo não, mas ele continuou comendo em casa lá, aproveitando. Diz que depois de um tempo de ter pego o dinheiro, você imagina, o camarada pegou a herança do pai, zombou do pai, porque ficar dentro de casa comendo e bebendo as custas do pai, com dinheiro na mão. Né? Daqui a pouco o pai foi, gastou dinheiro, gastou tudo que não presta, né? Quando estava lá, acabou o dinheiro todo, o que aconteceu com ele? Deram um emprego para ele de ser pastor de porcos, não foi?
E ele quis comer comida de porco, comer comida de porco. Nem isso lhe deram. Aí ele falou assim, a ficha caiu, eu falei assim, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Não nasci para ser pastor de porco, já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para minha casa lá, o empregado mais simples come do bom e do melhor, já sei, eu vou voltar para casa, e vou dizer, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, e foi. E a Bíblia diz que quando ele está chegando em casa, o pai já viu, veio correndo, né, e abraçou ele no pescoço, beijou, e o menino, pai, eu queria dizer, cala a boca, filho, tá bom, já recebi, tá tudo certo, traz aí o anel para ele, bota o sapato de novo, porque ele não vai ser escravo não, porque quem andava descalço era escravo, né, bota a roupa nova nele aí. E a Bíblia diz que ele pegou, esse menino entrou na casa, e Jesus está conversando com os camaradas do lado de fora da casa. E lá dentro da casa está os pescadores, os pecadores, dois, não está lá? O cobrador de impostos e os pecadores. E Jesus está falando agora com ele, e lá na parábola dos dois, do filho pródigo e do outro rapaz lá, que ele tinha um irmão, a Bíblia diz que daqui a pouco chega o irmão mais velho, e houve uma festa na casa. O que está acontecendo ali? Aí o empregado assim, rapaz, não sabia não, rapaz. Que cheiro de churrasco é esse? Que cheiro de churrasco é esse? Não, rapaz. E ele fala assim mesmo. Ele vai falar assim mesmo. Teu pai passou por Deus, porque quem criava tudo lá era o mais velho. Você vai ver que na conversa com o pai, eu faço tudo por você, você nunca me deu nada. Ele fala assim, dizia o cevado que você criou lá, teu pai, nossa, aí o teu irmão, que gastou com tudo lá. E tá fazendo festa, contratou até buffet lá, tá tendo festão lá dentro. Ah não acredito nisso. Aí a Bíblia diz que o pai saiu, não saiu? E Jesus está onde? Na porta, não é? O pai saiu. E ó, olha agora, Jesus é tremendo, irmão. O pai chega e fala para o filho mais velho, filho, o que você está? Pai! Olha igualzinho. Por que você está comendo com cobrador de impostos e pecador? E Jesus está assim, esses dois aqui, por que você está comendo com aqueles dois lá? Assim, meu filho, você sempre teve tudo comigo aqui. Eu te amo. O seu filho estava perdido, o meu filho estava perdido, foi achado, o teu irmão, né? Estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. O senhor nunca me deu nada, nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho. Olha, não era nem o irmão dele. Teu filho. Esses dois que estão aqui fora acusando Jesus, não estão do mesmo jeito. Está comendo com esses caras aí? Você não diz que é judeu? Que é rabi? Está comendo com gente que não deveria comer? Eu não sei se Jesus convidou esses dois, vocês não querem entrar, mas eles não iam entrar. E também não sabemos se aquele irmão mais velho entrou. Entenderam essa parábola? Então, se eu fizer uma exegese disso, e usar essa mulher que tinha 10 moedas, por exemplo, essa parábola só tem sentido dentro dessa pergunta e essa resposta que Jesus deu. Se eu extrair essa passagem, essa parábola dessa mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, para dizer o seguinte, irmãos, vou ler aqui a parábola da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma. Eu quero falar sobre moedas que foram perdidas dentro de casa, a moeda do amor, a moeda do respeito. Nada a ver, porque não é esse o sentido, você está entendendo? Entendeu? Mas é pecado fazer isso? Não. Só que como a aula nossa aqui é hermenêutica, só tem sentido aqui. Porque se eu tirar daqui, é um outro sentido, não tem nada a ver. É melhor ser sincero, né? Irmãos, eu vou pregar uma mensagem aqui, mas nada a ver. Não, você falou brincando, mas falou certo. Você pode falar o seguinte, irmãos, o certo é fazer isso que ele falou aí, mas falar o seguinte, irmãos, eu vou pegar emprestado uma resposta que Jesus deu a uma pergunta que foi feita a ele. O sentido aqui não é esse. Olha, você já está... O professor de hermenêutica faz isso. Um pregador que estudou com o Taranto vai fazer isso aí. Não. Já está adiantando. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, quem te ensinou isso aí? O pastor Taranto, vai lá, faz a matrícula lá. Né? Então você pode avisar, não é pecado não. Eu vou usar esse texto aqui, eu vou usar emprestado, mas o sentido lá não é esse. Mas eu vou aplicar, os irmãos me permitam, você já avisou que você está fazendo uma exegese. Não é pegar, inventar essa moda e o pessoal que não conhece, nem todo mundo está tendo essa oportunidade que vocês estão tendo aqui não, meu irmão. Para eles vai ser a verdade absoluta. O que a mulher perdeu então foi o amor, o carinho, a afeição. Tudo bem, é bonitinho, ursinhos carinhosos, dá para fazer, né?
Mas não é esse o Por sentido. isso que eu tava aqui pensando, eu acho um pouco complicado colocar algo assim naquilo que você não sabe, né? Tipo assim, que nem a exegese é uma coisa que você coloca no texto de interpretação, né? Isso. Daí eu vou colocar algo que, tipo, ninguém tem certeza, deles vão ficar, tipo, que nem no nosso caso, a gente agora tá pegando com o pastor, mas antes, alguém colocou outras coisas na nossa cabeça também. Com a exegese, a gente ficou pensando que era Deus mesmo. Não, mas eu também, mano, quanta coisa eu já engoli. Mas você está aprendendo agora. Agora, outra coisa, não é desconsiderar. A gente não vai, eu não estou falando isso aqui para desconsiderar tudo que a gente já ouviu, não é isso. Eu só estou mostrando a maneira correta. O certo, cada texto, ele tem uma aplicação no lugar certo. Todas as parábolas que Jesus falou é sempre para dar resposta a alguma coisa. Quer um outro exemplo? Tá, vocês estão entendendo aí o assunto? Tá? Lembra lá do doutor da lei? Né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus responde com pergunta: o que você interpreta da lei? Né? Que eu devo amar a Deus como sobre todas as coisas, todo o meu entendimento, e meu próximo como a ti mesmo. Deus, bom, continue fazendo assim e você será salvo. Pronto, ele podia ir para casa feliz da vida. Ele caiu na besteira de falar: mas quem é meu próximo? Jesus, você quer saber quem é teu próximo? E descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele contou uma historinha. Essa historinha só tem sentido para responder essa pergunta. Lembra do homem que descia de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho vieram, bateram nele, roubaram o dinheiro dele, e ele ficou morto, foi? Meio morto. Presta atenção aos detalhes. Ele estava meio morto no meio do caminho. E eis que de repente apareceu quem? Porque Jericó, na época da Páscoa, era uma cidade dormitório dos sacerdotes e levitas que serviam no templo. Eram muitos, eram centenas de sacerdotes e levitas que serviam lá no templo na época da Páscoa. Não tinha lugar para todo mundo dormir lá. Eles desciam até Jericó, né? Dava uns 10 quilômetros, acho, por ali. Uns 10 quilômetros, descia, no outro dia ele subia de novo, para poder servir lá no templo. E quando esse camarada está caído no meio do caminho, espancado, meio morto, a Bíblia diz lá, Jesus falou que desceu, eis que veio um sacerdote, não foi? O sacerdote vinha vindo, passou por ele. Ih, rapaz, sangue, viu? O cara tudo ensanguentado, tô fora, não é comigo não. Ó, vazou. Daqui a pouco veio um levita, mesma coisa, descia, né? Passou, ih, não é comigo não, o chefe passou, também vou passar, foi embora. E o camarada continuou meio morto lá, caído no caminho. Mas eis que um samaritano descia? Não, ia. Ó, esses desciam e esse ia. O que acontece? Ó, os caminhos. Você está entendendo? Ó, caminhos contrários. A estrada é a mesma, mas os caminhos nessa estrada são diferentes. Nessa mesma estrada tem o caminho do homem caído, que apanhou lá, está quase morto. Tem o caminho dos bandidos, que passaram por lá também, nessa mesma estrada. Tem o caminho do sacerdote, tem o caminho do levita, mas tem o caminho do samaritano. Esse samaritano, quando chegou, falou assim: rapaz, o camarada está quase morrendo. Pegou, desceu do cavalo, pensou as feridas dele, pegou no colo, botou no cavalo, levou pro hotel. Falou assim: amigo, aqui tá 2 dinheiro para pagar toda a despesa. Vou fazer uma viagem. Quando eu voltar, se for mais, eu pago o resto. Aí Jesus pergunta para ele: quem foi o próximo do camarada caído? Ele vai falar que é fariseu? Que era o samaritano? Jamais, irmão. Doutor da lei? Ele foi aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus, então vai e faz o mesmo. Você entendeu a parábola? Eu acho que não. Vamos agora usar hermenêutica e fazer uma exegese. Não é exegese não, os verdadeiros sentidos. O camarada que perguntou quem é meu próximo é um doutor da lei. Você tem que começar a fazer as perguntas. Quem é que está perguntando? Um doutor da lei. Quem respondeu? Jesus. Ele perguntou o quê? Quem é meu próximo? O que Jesus respondeu? Ele respondeu com uma parábola, que descia de Jerusalém para Jericó. Ó, caminho de descida e afastamento de Jerusalém.
Jerusalém sempre fala da presença de Deus, morada de Deus. Jericó foi uma cidade amaldiçoada por Josué, não foi? Então ele saiu de Jerusalém em caminho ao lugar da maldição. Só que no meio do caminho, pegaram ele e deixaram ele meio morto. Ele está morto? Se não está morto, tem esperança ainda. Tem ou não tem? Ele está caído no meio. Ele não chegou no final lá, que é Jericó, que é a cidade da maldição. Ele está no meio do caminho, entre a presença de Deus, que é Jerusalém, e o lugar da maldição. Ele está no meio, meio morto. Entre a bênção e a maldição. Entre a bênção e a maldição. Eita, lembrei de Deuteronômio 30, hein? Eita. Que é, irmão? O negócio é forte. Você tá perdendo, irmão? Ó, Márcia, vai ter nego pregando essa mensagem aí, hein? Vai, é que bom que tenha mesmo, né? Então, estão entendendo aí os personagens? Então tá lá, vamos lá. Primeiro passou o sacerdote. Quem é esse sacerdote na história, irmão? Quem está perguntando para Jesus quem é meu próximo? É um doutor da lei, não é um religioso? Ele está caído no meio do caminho, o camarada lá, o viajante, e veio um sacerdote. O sacerdote é o representante maior da religião dele. Passou por ele e... Deixa aí, não é comigo não, não tem mais o que fazer. Depois vem o levita, que é aquele que trabalha com as coisas sagradas dentro do templo, né? Quando ele passou, o que aconteceu? Não vou fazer nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O sacerdote e o levita, vocês sabem que eles fizeram a coisa certa, né? Porque lá em Levítico está dizendo que se alguém tocar num defunto, ele fica imundo. Desobedeceram a lei. Desobedeceriam a lei. Eles fizeram a coisa certa. Porque o camarada estava ensanguentado. E a Bíblia diz que estava meio morto. Quem está meio morto está meio vivo ou está meio morto. Né? Então ele não podia tocar no morto. Eu não sei. Ele estava desacordado, cheio de sangue. O que você faria? Eu falei, não, eu não posso tocar, porque se eu ficar contaminado, como é que eu vou servir 40, 50 mil pessoas amanhã no templo? Eu tenho que mais o que fazer, amanhã eu tenho que voltar, vou lá logo para casa, lá no hotel. Passou o levita, a mesma coisa, eles fizeram a coisa certa, porque a lei mandava fazer o certo. Mas daqui a pouco vem quem? Um samaritano. Quem é a pessoa mais odiada do judeu, irmão? Samaritano. Ele ora... A primeira coisa que o judeu ora quando acorda é: Senhor, graças te dou por não ter nascido nem mulher e nem samaritano. Mulher, porque a mulher tem aquele período de menstruação, né? E nesse período ela é considerada imunda. Então ele se acha abençoado porque não é irmã. Oh, é tão maravilhoso, né, irmão? São tão puros. Então ele diz que pelo fato de não ficar impuro, né, por causa da menstruação, eles são abençoados por causa disso, né? Aí, o samaritano, que é a pessoa mais odiada, Jesus começa a usar essa figura odiada e fala, ele parou. E veja que ele está no caminho contrário. Esses desciam e esse ia. Ia para onde? Esses estão saindo em caminho de afastamento de Jerusalém. E esse está em caminho de aproximação. Só que no meio do caminho encontrou o cara caído. Pegou ele no colo. Pegou ele no braço, cuidou das feridas dele, botou no cavalo, levou para a hospedaria, pagou o dinheiro, pagou o preço, né? Ainda falou assim, olha, vou voltar. Cuida dele direitinho. Se faltar alguma coisa, pode ter certeza que eu vou acertar com você depois. Quem é esse homem caído no caminho, meus irmãos? É ele mesmo. É o cara que perguntou que é o próximo. Porque a religião não fez nada, não vai fazer nada por ele. Ele está meio morto na estrada, nessa estrada da vida aí, que é, né, de Jerusalém para Jericó. Ele está no meio do caminho, ele está tendo uma oportunidade, porque ele teve um encontro nessa estrada, caído, quando a religião não pôde fazer nada por ele. Alguém que ele é considerado um discriminado, porque Jesus é considerado um herege, né? Ele está tendo a oportunidade de encontrar com um samaritano, que está tendo a oportunidade de ter as suas feridas curadas por ele, que está demonstrando para ele uma oportunidade de conhecer a graça, porque pagar, cuidar e se gastar mais, eu vou pagar o que está faltando, isso é graça, irmão.
Ele está falando, você está caído no caminho, meu camarada. A religião não pode fazer nada por você. Aproveita agora que você está falando aqui com o samaritano. Vocês me odeiam, mas a salvação só pode vir através de mim. Eita, meu pai. É isso. Isso que é uma exegese. Não tem outro sentido esse texto. Não, irmãos, porque isso aí representa o time do Flamengo e o Vasco. Não! Tem nada a ver. Não, isso aí é a igreja organizada, não sei o que. Não, você pode até fazer aplicação, uma exegese, mas não é esse o significado. Jesus está usando uma historinha para colocar o cara na historinha e mostrar que ele está morto. Meio morto. Meio vivo também, né? É isso. Então olha como é importante essa matéria, né? Hermenêutica. Então é o princípio básico do hermeneuta observar fatores contextuais utilizando as ferramentas mencionadas acima. Então como é que eu vou saber o que faz um levita, o que faz um sacerdote? E dá para melhorar mais ainda aí, tem mais algumas informações, né? Deixa eu passar essa aqui para vocês. Alguém pode ter pensado aí, né, que eu sei que vocês são seminaristas, tem a mente que não para de trabalhar, né? Alguém deve ter pensado assim, pô, Taranto, mas o que um samaritano está fazendo lá, indo para Jerusalém, se samaritano... Você pensou isso aí, né, chefe? Se o samaritano... Ele leu de seus olhos. Porque a mulher samaritana falou para Jesus, nós adoramos aqui no Monte Gerizim, vocês adoram lá em Jerusalém, não foi? O que esse samaritano está fazendo lá fora do lugar? Hein? Até isso aí, né? Você sabia que um samaritano poderia ir para Jerusalém? Sabia? Pode. Ele poderia ir. Se ele tivesse condição. Não, ele tem que passar por um processo de purificação, porque para o judeu eles são imundos. E qual era o processo de santificação que ele tinha que passar? Primeiro ele tinha que contratar um sacerdote lá em Jericó, que era a cidade dormitória. Esse sacerdote tinha que ir com ele lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, você sabe que a cidade, na época da Páscoa, é um lugar... E sempre, né, por causa do templo, matava-se animais direto, de nascer do sol ao pôr do sol. Era assim que funcionava. E aquele sangue, aquela água que lavava o altar, lavava o chão, que era muito sangue, irmão, aquilo era lavado direto. E aquela água vai para onde? Vai para umas canaletas na beira da cidade, e ela cai nos tubos, que vai lá para fora dos muros da cidade, aquela água com sangue, cocô de cabrito, de ovelha, que mistura tudo, né? E tripa, aquelas coisas, resto, sangue, é coisa nojenta. E os judeus, antes de prepararem, de ir para o templo, eles têm lá tipo um tanque de Siloé, que eles se lavam, tomam um banho, mas samaritano não podia ir lá não. Eles, para humilhar o samaritano, eles levavam ele para tomar banho nesses tubos de sangue com cocô que saía. E eles chamavam de fonte da água da vida. Ah, rapaz, já ouvi isso aí, Jesus falando que você beber dessa água vai ter sede, mas se você beber da água que eu te der, rios de água da vida sairão do seu ventre. Você não lembra dessa historinha aí? Jesus falou que ela sabia o que significava isso. Era uma maneira de humilhar mais ainda o samaritano, levar ele para tomar banho nessa água imunda. Que coisa, né? Como que a gente pega essas informações? Tem que buscar, hein? Tem que estudar. Então a hermenêutica... Tem bastante livro. Tem aulas de professores também, que são... Essa informação, inclusive, estou passando, é do Brian Kibuka, é um pastor brasileiro da Igreja Batista. Ele é pós-doutor de História Antiga. É top. Brian Kibuka. Bota lá. Ele é pastor da Igreja Batista lá no Rio de Janeiro. Pastor, essa questão de judeu e samaritano, o samaritano era judeu, não? O samaritano, ele era um... Mestiço, né? Como é que surgiram os samaritanos? Quando o Reino do Norte foi invadido em 722, né, por Salmaneser II, eles invadiram, levaram os ricos para Babilônia e deixaram os pobres, os pé rapados deixaram tudo lá. Mas tinha pouca gente lá no Reino do Norte, né, Samaria, aquela região lá para cima. O que o Salmaneser fez? Ele pegou pessoas de 5 regiões diferentes e mandou para lá. Mas era gente que adorava Adramaleque, tinha
tinha os deuses deles lá, Moloque já adorava, mas eles trouxeram os deuses também que adoravam lá na Babilônia. Está no livro de, acho que é no livro de Reis 17, 27. Segundo é Salezé, Salmanésar II, que é não, o... o segundo Adrameleque Salezé, acho que o outro você não tem para volta de... os deuses, tem uns deuses que recebiam oferta de crianças também, igual o Moloque, Astarote, Adrameleque, esses deuses aí, né? Aí o que aconteceu? Começou a ter uma mistura, um sincretismo, né? Uma mistura de culto judaico com culto babilônico. Aí o que aconteceu? Os leões, a Bíblia diz que Deus mandou leões e começou a comer as pessoas porque eles não estavam adorando a Deus. Aí o rei da Babilônia lá ficou sabendo e mandou sacerdotes de lá, que tinha levado cativo, voltar para ensinar o povo da terra a adorar o Deus de Israel. E a Bíblia diz que eles começaram a ensinar o povo a adorar a Deus. Só que está escrito também lá, eles adoravam a Deus, Jeová, mas também adoravam os deuses da Babilônia. Então esse povo foi um povo misturado. É um povo que tinha mistura de 5 povos lá da Babilônia. Então tinha filiação judaica. Judaica com babilônico. Por isso que era um judeu meio... E quando Jesus vem, isso foi no ano 722. Quando Jesus vem 730 anos depois, 750 anos depois, ele vem. Já tinha, o Brasil tem 500 anos, irmão. É bem mais tempo que o Brasil tem, demorou. Então aquele povo se multiplicou. Então virou um povo misturado, judeu com babilônico. Aquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Aí, olha só, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, lembra que ele fala assim, ela fala assim, me dá dessa água para não vir mais aqui? Ele fala assim, vai lá e chama teu marido. Eita, que agora tem outro manto aí. Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Aí ele vai falar, peraí, deixa eu voltar. Quantos povos que o rei mandou para cá? 5. Jesus falou assim, você teve 5 maridos. E o que você tem agora, 5. Não é teu marido. Quem é que estava dominando agora? Eram 5 povos que veio para lá, para dominar, né? Misturou com o samaritano. E quem é que estava dominando naquele momento lá? Os romanos. E Jesus falou, você teve 5 maridos. Ela deve ter tido 5 maridos mesmo. Mas olha só como é o contexto histórico, como é que as coisas, né? E o que você está agora não é teu marido. Porque não é aquele que vai dominar Israel. Porque o marido de Israel é Jesus. Se Jesus... Eita, que agora veio outro manto aqui. Se Jesus é o marido de Israel, quem é a noiva? Não, é Israel! É Israel! O senhor bateu nessa tecla aí de marido, porque tem muitas pessoas que pregam essa questão, dizer que ela traiu 5 maridos. Ela envolveu-se com família judaica. Tá certo isso aí? Não, eu estou usando aqui o contexto histórico para ver como é que encaixa, mas não tem nada a ver. Ela teve 5 maridos mesmo. Teve 5 mesmo. Ela deve ter separado. Ela não destruiu essa família. É uma mulher que foi frustrada na vida. Ela tentou um, não deu certo, tentou outro, não deu certo. É igual aquela mulher que pegou o perfume e lá jogou nos pés de Jesus. Provavelmente ela era uma prostituta mesmo, né? Segundo o estudo que nós fizemos, porque a prostituta andava com aquele vidrinho. Ela botava na boca para melhorar o hálito, ou passava no corpo também. Fazia parte disso, né? Alguns dizem que as mulheres também guardavam aquilo pro dia do noivado, pro dia que ela achasse o amor da vida dela, enfim. Então aquela mulher lá, quando ela quebra aquele vidrinho, solta o cabelo. Mulher jamais soltaria cabelo na frente de um outro marido, de outro homem, se não fosse o marido, né? Então ela estava demonstrando completa entrega. Então ela encontrou o amor da vida dela. Não amor no sentido carnal, mas foi alguém que trouxe sentido para a vida dela. Por isso que ela faz toda aquela devoção para Jesus. E essa mulher que teve 5 maridos, ela teve 5 maridos mesmo. E o que ela estava agora também não era o marido dela, ela estava lá de rolo, né? Ô, pastor Tarano, mas essa mulher não se trata de Maria, irmã de Marta, irmã do Lázaro? Ali tem 2 unções, são diferentes. Um ungiu a cabeça e o outro ungiu o pé. É diferente. A de Lucas é o pé de João. A de Lucas é o pé. Sim, de fato. Mas a Maria de a outra também é o pé. Não, é a cabeça. Cabeça. João 12 é a cabeça. Não, João 12. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Não, mas tem uma que é a unção na cabeça dele também. São 2 unções. Mas essa daqui é nos pés. Tá. Por isso, eu preguei semana passada lá em Camboriú, e aí eu atribuía
eu atribuía a ela, essa mulher. Essa Aí mulher. pode misturar. Mas tem uma unção de cabeça e tem unção do pé. Mas essa aqui é do pé. Tá, essa daí foi para unção para morte. Não é o que está escrito aí? Não foi o Não, Judas? O Judas falou aí, para que está gastando esse dinheiro? Sim, exatamente. E aí ele falou o quê? O quê? Por que Jesus falou que ela estava ungindo ele? Sim, ela está antecipando o corpo dele, que inclusive quando eu preguei eu toquei nesse assunto, que o José de Arimateia, ousadamente, foi até Pilatos, pediu o corpo dele, depois Pilatos autorizou, pediu que se certificasse de que Jesus de fato havia morrido, tá? Resumindo. E aí, o que José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, fizeram, foi o que Jesus disse, ela já havia se antecipado, porque os judeus não praticavam o embalsamamento. Não. E aí, por isso que Jesus disse, olha, ela está preparando o corpo. Preparando, então aquilo que ela já havia feito. Mas tem Mas unção aqui- de mas aqui é cabeça e tem unção de pé. mas aqui É, mas é de Lázaro, irmã né? de Lázaro. Aí é. Tem duas. Não tem três, Não, existe. Não, tem Maria Madalena, a Maria mãe de Jesus e a Maria... Mãe de Tiago e João. Não, mas a Maria é essa aí, que é a irmã do Lázaro. Ah, tá, irmã do Lázaro. Do Lázaro. Só para eu finalizar minha pergunta. Voltando na parábola da semente lá, a ênfase está onde? Na semente ou no solo? A ênfase é o solo, né? Porque a semente que é uma na beira do caminho, outra que é no meio das pedras, no meio dos espinhos e boa terra. Para produzir 30, 60 e 100 por um. A ênfase é a terra. Mas o crédito é da semente, né? Sim. A glória não é da terra, Quem é da recebe é a semente. terra, né? É a terra. A ênfase está na terra. Porque a terra vai produzir mais semente, né? Isso. Vai produzir mais 30, 60 e 100 Ou por um. seja, a qualidade da semente é a mesma, né? A diferença está no solo. A É. semente é uma só, a terra é diferente. A né? terra que muda. E quem é a terra? Olha aí, hermenêutica, né? Quem é a terra? Coração, não, coração. Somos nós. A terra é só nós. Tem terra boa, tem beira de caminho, tem meio de pedra, tem meio de espinho, tem... E mesmo a boa terra, ela se divide em três, né? A boa terra tem boa terra que multiplica 30 por 1, outra 60 por 1 e a outra 100 por 1. Então, a princípio, ou em princípio, você jogar a semente parece que é desperdício. Mas o pouquinho que cai fora e não produz nada, vai ser compensado naquela que cai na boa terra, que vai multiplicar 30, 60 e 100 por 1. O que é 100 por 1? Se você jogou uma, vai dar 100. Entendeu? Então a semeadura é uma coisa meio... Por isso, A irmãos, multiplicação. por isso que a gente fala da lei da semeadura, né? O que é a lei da semeadura? O que você plantar, você vai colher. Se você planta só coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Agora, se você planta coisa boa, se você é uma pessoa que respeita os outros, é uma pessoa humilde, você só vai colher bênção, irmão. Agora o cara já chega narizinho em pé. Onde chegou? Não, porque... Tem um pessoal que trabalha aí, um conhecido meu, trabalhou no lugar aí, trabalha no lugar. Aí disse que teve uma reunião lá onde falou assim: eu queria dizer para vocês que ele não tem curso superior e o pessoal lá tem. Curso superior não quer dizer nada. E eu vou para uma reunião que eu vou estar com um bilionário. E eu quero saber para quem você vai comer, rapaz. Então tem gente assim, a gente é adoentada, a gente é adoecida, né? Por que pode colher uma pessoa dessa, infelizmente? Ela que está plantando. Vai colher discórdia, né? Agora, se ele mudasse o discurso, olha que bom que vocês estudaram, tem curso superior, eu não tive essa oportunidade, mas eu estou aqui na frente, por graça de Deus, tal. Estamos aqui para crescer junto. Olha que diferença. Diferença, né, mano? Poxa, igual o Boaz lá do livro de Ruth, olha o patrão que ele é. Quando ele chegava no campo, que Deus esteja com vocês, meus queridos. Qual o patrão que faz isso hoje? Cambara que só me dá prejuízo. Né? Não, só não fala, né? Mas sente. Mas se um patrão... Claro, graças a Deus nós temos bons patrões, né? Mas Boaz é um bom exemplo para nós. Então é princípio básico do hermeneuta observar fatores contextuais utilizando as ferramentas mencionadas acima. Então a exegese e a exegese são ferramentas para dialogar com diferentes ciências, arqueologia, antropologia, sociologia, filosofia e outras. Então eu vou usar
essas outras ciências para ajudar na minha mensagem. Eu acabei de falar para vocês aqui que o samaritano poderia adorar lá em Jerusalém. Então eu tenho que consultar livro, eu tenho que consultar professores, eu tenho que consultar outra fonte que não está na Bíblia. Deus não se preocupou em colocar muitas coisas na Bíblia. Você quer ver uma coisa que Deus nunca se preocupou em colocar na Bíblia, que é, para mim, é o mais importante, mas Deus não se preocupou, mas também não faz diferença nenhuma? Ele dizendo porque que ele é Deus e falando para alguém, eu sou Deus, é o seguinte e acabou. Não, ele simplesmente chega lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Eu criei, acabou, está criado. Moisés que pergunta assim, ó, é o seguinte, eu sei, ó, legal, conhecendo o Senhor agora, mas só sabe que eu estou lá no Egito, lá nós estamos há 430 anos. O faraó vai perguntar quem está me mandando lá, qual é o Deus, nome do Deus que eu tenho que dizer lá. Vai lá e diga para ele o que eu sou, te mandou. Acabou. Hã? Preocupou em provar a existência, né, Em provar a sua existência. É. Não é nem eu sou, né? É eu serei o que serei, né? A palavra lá no hebraico é R-E-H-R-E. Eu serei o que serei. Essa palavra eu serei o que serei significa, com o passar do tempo, o faraó vai ver quem é que eu sou. E ele foi mostrando aos poucos quem ele era, né? Foi comendo a sopa pela borda, né? Primeiro veio lá aquelas cobrinhas, não foi assim? Foi. Daqui a pouco já deu logo uma cajadada no primeiro Deus do Israel, lá do Egito. Até falei para vocês, quando Arão feriu as águas do rio Jordão, não, do rio Nilo, né? Rio Nilo, as águas se transformaram em sangue. Não. Tudo bem, está escrito que se transformou. Mas o Arão, ele matou o Deus rio. Por isso que ele sanguentou. Ele matou, era uma divindade. O próprio Moisés, quando nasceu, depois de 3 meses, foi colocado no cestinho dentro do rio, né? A Miriam botou no junco lá em cima da grama. E a filha do faraó olhou, um cestinho com um bebê. E a Miriam, olha, como é que eu vou criar essa criança? A Miriam, olha, eu conheço uma moça que pode criar. Uma hebreia, né? Que maravilha. Vou dar um nome para ele então, antes de criar, porque vai ser meu filho. Eu vou adotar ele. Tá? Pode dar um nome. O nome dele vai ser Nemozis, porque das águas foi gerado, foi criado, foi tirado. O nome de Moisés não é hebraico, é egípcio. Porque o deus Ne é o deus do rio Nilo. Mozis significa gerado, gerado pelo deus Ne. Assim como tem Ra, Mozis é gerado pelo deus Ra. Tem Tutmozis, gerado pelo Deus da sabedoria. Então Moisés é aquele que foi gerado nas águas. E vai ter problema com água igual Moisés. Eu nunca vi igual, né, irmãos? Vê se não tem problema com água. Rio Nilo, depois o Mar Vermelho, problema das águas lá, água de Mara, depois bater na água, depois era para falar com a água, ele bateu de novo, não entrou na terra prometida por causa disso. As águas não deixaram Moisés. Ele nunca foi tirado das águas, né? Mas amém, amados irmãos? Então, vamos já chegando no final. A estrutura bíblica. Só terminando aqui, ó. Quando observado com precisão as diferentes possibilidades de interpretação e contextualização, é possível fazer uma interpretação coerente e fiel. Então, o que é contextualização? É eu pegar o contexto próximo. O que é contexto? É tudo que está escrito antes e o que está escrito depois. Eu vou fazer dar uma verificação ali para ver se tem alguma relação com o que eu estou fazendo aí, com aquela leitura que eu estou fazendo. Por exemplo, quando você lê Marcos capítulo 5, Jesus chegando em Cafarnaum, e o rapaz lá, o Jairo, se joga nos pés dele, né? Jesus está vindo de uma tempestade, você se lembra? E está vindo também de Gadara, olha só, ele já está com a turbina quente. Primeiro ele pegou uma tempestade, Marcala-te, venta quieta, depois ele chega em Gadara, expulsa os demônios lá, quase 2.000 demônios, uma legião, não foi? Que entraram nos focos, aquela coisa toda. E aí já em seguida ele chega em Cafarnaum. Marcos, ele é rápido, né? Parece que uma coisa ele saiu de uma, já vai para outra rapidinho assim. Então quando ele chega lá já está com as turbinas quentes. E os discípulos estão vendo as coisas acontecerem, já estão todos ali, né? Todos ligados. Então eu tenho que ver essas contextualizações para entender melhor o texto. Então, contexto é tudo aquilo que está antes e o que está depois.
Por exemplo, vou ler o livro de Marcos. Esse texto mesmo aí do Jairo. Mateus escreveu sobre a mesma história de Jairo e da mulher com fluxo de sangue. Lucas também escreveu. Mas acontece que Lucas e Marcos não andaram com Jesus. Mateus andou. Mateus diz que quando Jairo chegou para Jesus, disse assim: vá lá em casa que minha filha morreu. O Marcos vai dizer: vá lá em casa que minha filha está morrendo. Lucas não estava lá. Só escreveu esse fato depois. O Marcos também não, que ele não foi discípulo de Jesus. Mateus foi. Eu vou acreditar mais em quem? Mateus ou em Marcos? Mateus. A menina estava morta mesmo. Ela não estava morrendo. Né? Ah, pastor, tá, mas com base em que você fala aí? Então vamos lá. Quando ele chega em casa, já tem as carpideiras chorando lá. O que é carpideira? Você contrata a carpideira quando a pessoa já está morta. Não tinha carpideira lá chorando? E ainda vem a comitiva lá já reforçar, né? Deixa ele, essa filha já morreu, rapaz. Aí Jesus: não duvides, creia somente. Tanto é que quando ele chega lá de novo, né? A menina está morta. Não, ela não morreu não. Dorme. Zombaram dele ainda. Zombaram. Então esses detalhes que você vai pegando com o passar do tempo, você vai se ligando nisso daí. Tá bom? A estrutura bíblica, é necessário que o estudante conheça sobre introdução bíblica e bibliologia também, ó, para que tenha em mente a estrutura bíblica. Você tem que ter mais ou menos na tua mente a estrutura da Bíblia, né? Que livro vem antes de qual? Que livro fala de quê? É igual o camarada, abra a tua Bíblia em 1 aos Coríntios, o camarada, o crente está lá, abrindo lá em Crônica. Não, é Coríntio. Mas qual a diferença de Crônica e Coríntio? Irmão, Coríntio é epístola paulina, Crônica é livro do Antigo Testamento. Você tem que ter essa noção. Sabe que a Bíblia é dividida em dois, né? Antigo e Novo Testamento. Então tem que ter essa noção também. Estas são matérias iniciais da teologia sistemática que expõem a estrutura bíblica, suas divisões, seu aspecto de apresentação e caráter literário de cada livro, sejam eles proféticos, históricos, bibliográficos ou cartas. Tá bom? Então, irmãos, nós vamos encerrar nossa terceira aula aqui e que Deus abençoe até